Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Vamos dar início agora a mais uma preparação para o nosso passe à distância. A distância é um modo de dizer, porque como todos sabem, para a espiritualidade, para os espíritos de luz, nada é longe. Não existe essa chamada distância. No momento do passe, cada um vai estar sendo atendido pela espiritualidade, pelo seu mentor. Recentemente estava lendo um dos livros de André Luiz e Chico Xavier, Os Missionários da Luz. Os livros de André Luiz, a grande maioria dele retrata as excursões que André Luiz faz com algum dos instrutores de cada uma das histórias. E nesse livro, o instrutor que o acompanha, o nome dele é Alexandre. Alexandre acompanha André Luiz nas casas espíritas aqui do plano terreno para instruí-lo de como funciona essa chamada mediunidade, como funcionam os tratamentos, desde para os desencarnados como para os encarnados. Fenômenos mediúnicos, transe, materialização, mensagens. E fica muito claro nas mensagens que o instrutor passa para André Luiz, aqueles que trabalham numa casa espírita, os chamados trabalhadores, os médiuns, a importância clara que existe em eles aprimorarem o chamado sexto sentido, o sentido da clarividência, da vidência, da intuição. E para que esse sexto sentido seja aprimorado, se faz necessário, e ele repete isso muitas e muitas vezes em todos os livros, a conduta, a chamada reforma íntima, para que o trabalho seja eficaz. É claro que dificilmente existirá alguém perfeito dentro de uma casa espírita, mas o trabalho constante nessa vigilância, para que no momento de estar lá ajudando, trabalhando, tem que estar afinado com a espiritualidade para que ele faça o seu melhor. Esse sexto sentido, para ser aprimorado, faz-se necessário que antes se aprimore os nossos 5 sentidos. Ah, mas isso é só para trabalhador de casa espírita? Não, isso é para todos. Qualquer assistido que lá vai é um trabalhador. Ele está trabalhando na sua obra interna, na sua obra íntima. Ele está trabalhando por aqueles que estão com ele, que lhe cobram alguma coisa, e até mesmo por aqueles que os acompanham, sem mesmo ter nada que o assistido deva a essa entidade. É um trabalho contínuo. Mas o chamado trabalhador, para aprimorar os 5 sentidos e depois o sexto, é só em casa espírita? Não, é na vida, é na humanidade. Todos que trabalham para o bem são trabalhadores. Esses 5 sentidos, como todos sabem, visão, audição, olfato, paladar e tato. Não tem como nós nos aprimorarmos intelectualmente, espiritualmente, sem fazer uso deles. Ou seja, esses 5 sentidos nada mais são do que uma porta para que possamos adentrar a essa imensa e grande evolução. E tem um caso muito interessante, onde se faz uso desses 5 sentidos de uma forma inconsciente. Em 1917, na Primeira Grande Guerra, mais precisamente em 1915, estourou a Primeira Guerra Mundial. A bestialidade humana estava aflorada.
Nessa época existia uma rivalidade muito grande entre a Turquia e a Armênia. A Turquia comandava ou dominava uma parte da Europa, uma parte da Ásia, e o exército turco resolveu invadir a Armênia. A Armênia foi invadida. Na oportunidade, foram mais de 1.500.000 mortos nessa invasão, onde foi massacrado pessoas na Armênia como em países adjacentes. E esse exército que invadiu a Armênia, certo dia eles foram até uma aldeia desse país. Era um grupo de soldados e o seu comandante. Chegaram nessa aldeia, casa de famílias que lá habitavam. Repentinamente, entraram numa casa. A família estava reunida na mesa, tomando seu café da manhã. O comandante dessa tropa olhou para o pai, a mãe e as duas filhas que estavam na mesa. Ele ergueu um pouco seu cap, sacou de sua arma e friamente atirou no homem, no pai, no marido. Imediatamente ele caiu morto. Esse mesmo comandante sorriu, virou-se para a mulher, atirou nela também. Caiu morta. As meninas, uma de 12, outra de 15 anos, começaram a chorar, a berrar. Esse homem cruelmente puxou a menina de 12 anos pelos cabelos, jogou-a pela escada, onde os soldados que o acompanhavam abusaram dela e a mataram. A menina de 15 anos, horrorizada, foi puxada pelos cabelos e foi levada até um ambiente de escravas para servir aos soldados durante um determinado tempo. Essa menina ficou horrorizada, servindo de escrava para esses soldados. Essa guerra impiedosa, essa rivalidade de raças e etnias, até hoje repercute em relação à Turquia e à Armênia. Até o Papa, recentemente, o Papa Francisco, tocou nesse assunto. Mas isso foi na guerra de 1915 e ainda hoje reverbera os acontecidos. 10 ou 12 anos depois dessa tragédia, lá na Turquia, um hospital estava com muito trabalho, muitas pessoas doentes, muitos machucados das guerras próximas, atendendo muitas pessoas. Chegava um, chegava outro, aqueles que não tinham o que fazer já eram encaminhados para o necrotério. E de repente chega um homem cheio de feridas por todo o corpo, sangrando, carne viva. Esse homem estava na maca, os médicos olharam, o diretor da clínica olhou, um olhou para o outro e disse: nem adianta perder tempo com ele, ele vai morrer. Deixa aí, vamos cuidar de outros. O diretor da clínica disse: mas eu não posso deixar ele sozinho. Vou chamar alguém para acompanhá-lo até ele morrer. Esse diretor olhou, uma enfermeira estava passando. Essa enfermeira, com um olhar sisudo, séria, foi chamada. O diretor chamou ela, ela foi até ele. Ele disse: fique com esse homem até ele morrer. Não precisa cuidar dele não, que ele não tem chance. A enfermeira olhou para o diretor e disse: eu me formei em enfermaria para ajudar a salvar vidas. Vou cuidar dele. O diretor deixou ela com ele. Esse corpo estava totalmente cheio de feridas, carne viva. O odor era horrível. Ela sentia esse cheiro, esse odor. A voz dele, trêmula, resmungando de dor, ela ouvia a sua voz e ela olhava o seu desespero.
Aquelas feridas, ela começou a tateá-las com gases, pomadas. Naquela época, por volta de 1927, ainda não existia penicilina e alguns antibióticos, não tinha muito o que fazer. Ela pegou algumas pomadas, alguns gases, alguns medicamentos líquidos e começou a passar em ferida por ferida, do rosto ao pescoço, todas as feridas, sentindo aquele cheiro, ouvindo a sua dor, olhando o seu desespero. Depois de tanto cuidado com ele, esse homem que os médicos disseram que não teria chance, que em poucas horas iria morrer, passou um dia e não morreu. Passou 2 dias e não morreu. Passou 1 mês e não morreu. Passou 6 meses. Esse homem recebeu alta, devido ao tratamento daquela enfermeira. Ele teve alta, se recompôs, era um membro da autoridade da Turquia. Esse homem, quando estava se sentindo bem, foi até o diretor da clínica do hospital e disse: vocês salvaram a minha vida. Eu quero ajudar vocês de alguma forma, ajudar esse hospital. O governo da Turquia vai fazer isso por vocês. O que eu posso fazer para ajudá-los a salvar mais vidas? O diretor da clínica olhou para esse senhor, essa autoridade, e disse: nós não te salvamos. Quem te salvou foi aquela enfermeira que está passando ali. Ela mal fala. Quando eu converso com ela, ela responde com uma única sílaba, ou sim, ou não. Essa autoridade disse: chame-a para mim, eu quero agradecê-la. O diretor olhou para ela que estava passando e chamou-a. Ela foi até eles. Essa autoridade estendeu as mãos para ela, disse: eu quero te agradecer. E no que ele estendeu as mãos para ela, ela não retribuiu, ela não estendeu a mão dela para ele. E ele disse: estou esperando as suas mãos para eu poder te agradecer. Quero que o seu diretor te promova, faça alguma coisa por você, você salvou a minha vida. Ela olhou e falou: não quero promoção. Ele, como uma autoridade da Turquia, olhou para ela e disse: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Ela olhou para ele e disse: eu sei com quem eu estou falando. Ela falou um pouco mais, ele percebeu que ela não tinha um sotaque da Turquia, era um sotaque diferente. Ele perguntou a ela: ué, de onde você é? Você não é da Turquia? Ela disse: não, eu sou da Armênia. Ele olhou e disse: Armênia, conheço. Estive lá há uns 10, 12 anos atrás, numa operação de guerra. Invadimos a Armênia, operamos lá de uma forma violenta. Ela olhou para ele e disse: eu sei quem o senhor é. O senhor é o homem que invadiu a minha casa com soldados, matou meu pai, matou minha mãe, matou minha irmã e me conduziu como escrava aos soldados. Ela olhou para ele e disse: eu vim para a Turquia com 2 intenções. Uma era de matá-lo, achar você e acabar com a sua vida. A outra era me formar em enfermaria.
Consegui uma matrícula na universidade e me formei. Só que enquanto eu estava me formando, eu conheci os ensinamentos de Jesus. Enquanto eu estava me formando, eu me tornei cristã. Aprendi muito com Jesus. E graças a Deus, deixei que os seus ensinamentos penetrassem em minha alma. E quando ouvi um dos últimos ensinamentos dele, com os braços abertos, ele dizendo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, eu resolvi te perdoar. Agora sim, eu estendo as minhas mãos para você e o perdoo. Mais uma vez, nos deparamos com uma história de perdão. Uma história de perdão que, para ela identificar esse agressor, usou todos os seus sentidos. A visão, que fez com que ela recordasse desse homem, desse carrasco. A audição, para ouvir a sua dor. O olfato, para sentir aquele cheiro das feridas. E o tato, para curar as marcas em seu corpo. Ele foi curado, mas as marcas estão lá em todo o seu rosto, em toda a sua pele, em todo o seu corpo. Porém, perdoado por ela. Perdoado por ela que com muita inteligência usou os ensinamentos de Jesus e deixou com que todo esse ensinamento penetrasse em sua alma pelos sentidos do seu corpo. Seja 5 ou seja 6 com sua intuição, com sua evolução. E assim ela conseguiu algo praticamente inacreditável. Através do perdão, evoluir um pouco mais. Quando temos ensinamentos, quando aprendemos usando esses sentidos, se não fizermos dele bom uso, como dizia Jesus, se o sal não salga, lance-o fora. Se o que estamos aprendendo não for útil, do que adianta? Se os seus olhos são motivos de escândalo, arranque-o. Suas mãos, seus pés, tire-os fora. Dizia Aristóteles, você pode ser uma pedra inanimada, sem vida, ou uma semente animada, que dará árvores e frutos. Ou, já pelas palavras de Jesus, uma terra pedregosa, sem vida, onde nada vai crescer, ou uma terra fértil, onde os ensinamentos vão fluir. Essa moça, essa enfermeira, se tornou uma terra totalmente fértil. Alguém que tinha tudo para seguir qualquer outra linha depois de ver a sua família reduzida a pó, através dos ensinamentos de Jesus, e aqui não falo de religião A, B ou C, por mais que tenha a denominação cristianismo, estou dizendo dos ensinamentos de Jesus, que são as ferramentas que temos para que cada um de nós possamos evoluir,
possamos crescer. Vamos fazer uso desses 5 sentidos para assim aprimorar o sexto, o da intuição, receber mensagens edificantes. Esses 5 sentidos, ele é simbolizado pela estrela de 5 pontas, o pentagrama. A estrela de 5 pontas simboliza o corpo humano e também os 5 sentidos. Toda vez que estivermos no exercício de qualquer função que seja, no lazer, no trabalho evolutivo, de uma religião, de uma casa espírita, de uma igreja, benéfico. Lembre-se sempre, somos uma estrela, mas o importante dessa lembrança de que somos uma estrela não é para brilhar, e sim para iluminar. Iluminar, assim como esse manto de luz azul desce sobre nós, iluminando nossos lares, iluminando nossas vidas. Esse manto luminoso da Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Ilumine seu caminho, ilumine quem está do seu lado, ilumine o seu próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Fiquem com Deus, muita paz.